anuncia-me. Retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira. Retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira, dessas situações, Senhor, que eu não posso confiar nas pessoas, que eu perco a confiança em quem está ao meu derredor. Retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira, de situações de pecado que muitas vezes eu não consigo enxergar, não consigo perceber, que são situações de pecado. Esta rede traiçoeira, Senhor, retirai-me de situações que eu não conheço. Retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Tu és, Senhor, o meu refúgio. Tu és, Senhor, a minha força. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em vossas mãos, Senhor, coloco a minha vida. Em vossas mãos, Senhor, coloco a minha história. Em vossas mãos, Senhor, coloco os meus projetos. Em vossas mãos, Senhor, coloco os meus sonhos. Em vossas mãos, Senhor, coloco minhas necessidades. Entrego meu espírito, Senhor, porque sois vós, me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ao redor os acontecimentos, o futuro me apavora. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A violência, a maldade do mundo, Senhor, a injustiça, Senhor, a mentira, a falsidade, a dissimulação ao meu redor, Senhor, em toda parte que eu vou, Senhor, as situações que me amedrontam. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. A vós eu me confio, Senhor, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Tu és o meu Deus. Jesus, Tu és o meu Deus. Espírito Santo, Tu és o meu Deus. Pai Santo, Tu és o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos, Senhor, o meu destino. Libertai-me, Senhor, do inimigo e do opressor. Eu entrego, Senhor, em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em estado de vigília, meu irmão, minha irmã, em estado de vigília, que nós cristãos sempre esperamos a vinda do Senhor. Nós cristãos não dormimos no ponto. É Jesus quem diz isso, que manda fazer isso. Não durmam no ponto, não vivam indisplicentes, não vivam como se a vida não fosse acabar nunca, como se a vida lhes pertencesse inteiramente. Não, meu irmão, nada nos pertence, nada do que temos, nada do que somos, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E Ele vem ao nosso encontro, e se Ele não vier até o final da nossa vida, mas nós vamos ao encontro dEle. O cristão é aquele que vive em estado permanente de vigília, esperando o Senhor, esperando a vinda do Senhor, ou esperando a nossa ida, o nosso chamado ao encontro do Senhor. Enquanto vamos realizando a nossa missão, vamos esperando contemplar a face do Senhor, vamos esperando a ida e vamos esperando a vinda do Senhor ao nosso encontro. Isso é uma esperança que alegra o nosso coração, que dá sentido à nossa vida. Essa esperança do dia final, essa esperança do encontro eterno, essa esperança de eternidade, é uma coisa maravilhosa que dá sentido à nossa vida, que dá sentido a tudo que somos e que vivemos, meu irmão. Nunca a nossa vida cairá numa pasmaceira sem sentido. Não, nossa vida tem sentido, nossa existência tem sentido, nossas lutas têm sentido, nosso suor e nossas lágrimas, todas as situações que vamos vivendo têm sentido. E lutar contra o pecado, para não estar mergulhado no pecado, isso tem sentido, meu irmão. No coração daqueles que perderam a fé, daqueles que perderam a piedade, daqueles que perderam a perspectiva de eternidade,
no coração dessas pessoas não tem sentido ser santo, não tem sentido buscar a vontade de Deus, não tem sentido a obediência, não tem sentido a ascese, não tem sentido o jejum e a penitência, não tem sentido essa dedicação de uma vida inteira a Deus, ao Senhor, no coração daqueles que perderam mesmo a essa perspectiva de eternidade. Isso tudo não tem sentido. Mas aqueles que vivem por causa do céu, como diz aquela música que foi feita para Nossa Senhora, né? Por Ele, pelo céu, construir a nova vida. Pelo céu, por Deus, pela vida eterna, construir a nova vida. Por causa do amor de Deus que se revela para nós e se revelou do alto da cruz, desde a concepção até o alto da cruz, se revelou o amor de Deus por nós. Por isso tudo, meu irmão, minha irmã, nós construímos a nova vida aqui para a vida eterna. Isso dá sentido à vida do cristão. E assim vamos vivendo, e assim vamos seguindo, e assim vamos anunciando. Anuncia-me, anuncia o Senhor, meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa vida. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus subiu não só para celebrar a festa da Páscoa, mas a Páscoa dele, a passagem dele. Aquele momento que marca a passagem dele deste mundo, né? Nesta vida, na nossa vida, neste mundo, e deste mundo para a vida, para a eternidade do Pai. No templo, Jesus encontrou quando entrou no templo de Jerusalém, na grande igreja, no grande catedral, no grande templo, ele encontrou lá uma bagunça horrível. Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e tudo quanto é coisa, os vendedores ali, as bancas, e os cambistas sentados e vendendo e fazendo seu comércio dentro do templo, ao redor do templo, aquela bagunça horrível. Jesus então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas, até os bichos ele expulsou. Espalhou as moedas pelo chão, dinheiro que o pessoal estava arrecadando, virou as mesas dos cambistas e disse aos vendedores, aos que tinham bancas ali ao redor do templo, dentro do templo: tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, um antro de ladrões, de marreteiros. Tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai um antro de marreteiros. No outro evangelho, Jesus diz: a casa do meu pai é casa de oração. E aqui ele vai novamente colocar isso para nós de outro jeito. Ele diz: os discípulos então se lembraram que o zelo pela minha casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus consome aquele que ama a Deus. Aquele que não ama a Deus, que só ama as coisas do mundo, aquele que só ama a bebedeira, que só ama a bagunça, que só ama o paredão, que só ama o lucro, não ama a Deus e não ama a casa de Deus e não tem nenhum zelo pela casa de Deus. Mas aquele que tem zelo pelas coisas de Deus sofre quando vê a igreja cercada de bagunça, de banca de bebida e de paredão, tocando esculhambação ao redor das igrejas. Quem ama a Deus e quem tem zelo pela casa de Deus sofre com isso. Por isso que não pode aceitar. É isso que aconteceu aqui, meu irmão, no evangelho. Você pegue a palavra de Deus e veja, meu irmão. Ou a gente coloca a palavra de Deus em prática na nossa vida, ou estamos perdidos. Os judeus responderam: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Por que é que você faz isso? Contra a nossa cultura, contra nossos costumes, costume mau, cultura má, tradições más. Tem tradição má que tem que ser varrida da nossa vida e da nossa comunidade. E Jesus diz: vocês destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E eles pensaram que estava falando da igreja mesmo, mas Jesus estava falando do seu corpo. Por isso que só depois da ressurreição eles lembraram disso e acreditaram. Jesus então, nesse evangelho do próximo domingo, meu irmão, minha irmã, ele quer nos levar a uma purificação do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E purificando o nosso corpo, nossa vida, ele quer purificar o lugar da oração também, que é nós, somos nós, mas é a nossa igreja, a igreja da nossa comunidade, é o lugar do louvor, é o lugar da adoração, é o lugar de contemplar Deus, é o lugar de celebrar o mistério da nossa salvação, é o lugar de honrar a Deus. A igreja da nossa comunidade
e o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus quer purificar, Jesus quer nos purificar e nos salvar. E toda imundície e todo pecado precisa ser varrido, precisa ser banido da nossa vida, porque caso contrário nós não teremos salvação. Nós nos perderemos, meu irmão, minha irmã. Então você daí da sua comunidade, você aí que está ao redor das nossas igrejas, meu irmão, minha irmã, e você cuide também do seu corpo, da sua vida, mas cuide da igreja e da sua comunidade, porque é um lugar sagrado, a casa de Deus, lugar de oração, lugar da honra, de honrar a Deus e não de levar as pessoas ao pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.